Bom dia, colegas. Estamos aqui para oferecer mais um serviço aos associados da APAFISP. É, Bom dia. trouxe... Bom dia, tem gente lá cumprimentando. Nós trouxemos os advogados do escritório FARAG para que falem sobre a ação especificamente do bônus de eficiência, do período em que as pessoas nós, aposentados, recebíamos de acordo com a escadinha, aquela escadinha que só nos prejudica, mesmo tendo aposentado com direito à paridade. Então, depois do julgamento da Turma Nacional de Uniformização, nós temos direito a receber o bônus integral desde a sua instituição, só que já tem um período prescrito, infelizmente. Mas a gente está aqui para tentar reparar isso e para oferecer essa ação para aqueles que têm necessidade de receber em menor tempo, porque as ações coletivas, como sabemos, demoram muito. Eu não vou me estender, porque os advogados estão aqui, nós estamos aqui com a vice-presidente de comunicação, diretora de comunicação da PAFISP, Margarida. Passo a palavra para ela, inicialmente, e depois passamos a palavra para os advogados do escritório FARAG, que estão aqui, o Renato, o Eduardo e a Jaqueline. São três advogados que vieram esclarecer, falar sobre as ações e estão deixando aqui na PAFISP, me presta um pouquinho a pasta, uma pasta com as orientações. As pessoas que estiverem aqui presentes, que ainda chegarem, vão já levar a pasta, e outras vamos deixar com a Bruna, que está aqui na mesa também, que se vocês tiverem interesse, venham retirar essas pastas aqui. Eu passo já a palavra para a doutora Margarida e vamos dar andamento à nossa reunião. Muito obrigada, Bia. Bom dia a todos, né? Quem está nos assistindo, o pessoal aqui presente. É mais um trabalho, como a Bia disse, nós estamos aqui em parceria, comunicação e jurídico, juntamente com a Anfip Nacional, porque a gente está promovendo esse encontro exatamente para dar essas informações que todos os colegas precisam para tomar uma decisão, né? Ou faz, ou deixa a ação conjunta continuar, ou faz em particular pelo pequenas causas. Eu também estou na dúvida, quero ver se a gente tira as dúvidas hoje, né? E eu quero ressaltar esse trabalho da APAFISP em oferecimento aos associados, mas em parceria com a Anfip, porque essa ação é da Anfip, os advogados são da Anfip, e aqui tem a doutora Jaqueline, né, que representa o escritório aqui em São Paulo, não é isso? E a Bruna, vocês já conhecem e sabem que ela participa do jurídico e está sempre pronta a dar as informações necessárias e participando ativamente desse projeto. Muito obrigada, bom dia a todos. Estou passando a palavra para o doutor Eduardo, que vai fazer a abertura dessa reunião pelo escritório FARAG. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, seja via live ou os que estão aqui presencialmente conosco. Meu nome é Eduardo, eu falo em nome da Farag Ferreira e Vieira Advogados e gostaria também de agradecer à APAFISP e à Anfip Nacional pela parceria, por estarem cedendo espaço para a gente estar se comunicando aqui com os auditores. Você coloca o slide, por favor. Eu vou iniciar falando aqui do objetivo da ação. Qual o objetivo da ação individual do bônus de eficiência? O objetivo da ação individual do bônus de eficiência é tratar dos valores retroativos. A gente tem única e exclusividade em tratar dos valores retroativos, porque é o tema já pacificado pela TNU, como todos os auditores já sabem. A definição do tema da TNU nos traz a segurança jurídica de ingressarmos com a ação dentro do juizado especial. Um momento, por favor. A doutora Lucy
está representando a doutora Assunta, que está... Ah, bem-vindo. Ah, eu achei que ela, como ela estava resfriada, né? Eu falei, será que ela não vem? E a gente havia marcado as 10 horas, acabou de chegar, passo a palavra para ela para seus cumprimentos aos colegas. Bom dia a todos, desculpem o atraso, que realmente aqui, desculpe-me, a Assunta ela vem vindo, realmente está gripada, nós ficamos muito resfriadas na última viagem, então eu dou boas-vindas, doutores, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de ajudar e colaborar com os nossos colegas nesse momento que dúvidas é o que não faltam. Obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, colegas, atentem-se, tirem todas as suas dúvidas, estamos aqui para ajudá-los, para colaborar. Obrigada a todos da diretoria que estão presentes e um bom dia a todos e não vamos me estender, que é para a gente poder aproveitar bem a reunião. Obrigada. Eduardo. Então, voltando para onde paramos, eu estava falando da jurisprudência da TNU, que hoje nos traz a segurança jurídica de ingressarmos com as ações no juizado especial. O juizado especial, por si só, já traz uma segurança por não ter custos para o ingresso da ação, não ter condenações em honorários sucumbenciais em primeiro grau. E agora, com a pacificação, ele diminui o risco de não termos êxito na ação, certo? Hoje a TNU assegura para a gente, por ser a própria turma recursal do juizado especial, que a gente consegue ingressar com a ação, que a gente tem aquele tema já definido com o acórdão 332, falando que a gente tem o direito de receber de forma igualitária, com paridade de 2020, que é o prazo prescricional, até março de 2024, que foi quando foi institucionalizado o índice de avaliação dos ativos. Perfeito? Quem possui direito? Quem possui direito ao bônus de eficiência, Eduardo? Todos os auditores aposentados e também os seus pensionistas, desde que o fundamento legal do seu benefício ou da sua aposentadoria esteja resguardado pela paridade. Claro que existe uma necessidade documental para que a gente faça a avaliação de fato, se existe a paridade ou não. O nosso escritório leva isso com muita seriedade. Hoje temos uma equipe de 8 pessoas cuidando do bônus de eficiência e 3 pessoas cuidando dessa fase de captação dos clientes, da adesão, da ajuda à entrega da documentação, a conseguir as fichas financeiras propriamente dito e a própria portaria de aposentadoria, que vai ser o documento necessário para poder comprovar, de fato, se você tem a paridade, se você tem a integralidade do bônus até onde foi regido no acórdão ou não. O procedimento, como já dito anteriormente, eu vou falar um pouquinho melhor, ele corre no Juizado Especial Federal, no Distrito Federal, porque hoje nós somos um escritório com sedes nas 3 principais capitais do país. Temos sede aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em frente à Estação Brigadeiro. O endereço eu vou pedir para passarem no final, tá bom? A gente tem, mas fica em frente à Estação Brigadeiro ali, fica isso, bastante fácil, tem um fácil acesso para todos os auditores. A gente tem no Rio de Janeiro, mas a nossa maior sede é em Brasília. Então, Só para dizer que é importante essa sua colocação que você estava falando agora, que no juizado especial nós temos na cabeça que nós temos que fazer na nossa cidade, na nossa região. E é importante isso que você vai explicitar bem agora, que o escritório pode fazer já em Brasília, não é mesmo? Então, discorrer um pouquinho sobre isso bem, para o pessoal entender. Perfeito. A nossa posição de ajuizar todas as ações no Distrito Federal é uma posição estratégica do nosso próprio escritório, porque a nossa sede principal fica em Brasília, é onde fica a nossa matriz, onde ficam os nossos sócios. A gente tem acesso a tudo, a gente está perto da TNU, a gente está perto do TCU, a gente está perto de todos os principais entes políticos e governamentais.
e a gente consegue, com essa proximidade, resolver as questões de forma mais fácil. Hoje nós contamos com mais de 40 advogados, conseguimos fazer despacho na 25ª Vara mensalmente, então é algo que consegue aumentar ainda mais a celeridade dos processos. A gente consegue trabalhar sempre antes mesmo do prazo de citação, a gente tem sempre atuado um passo à frente, então chegou o push, a gente já está abrindo o processo, já está verificando, já está passando para a equipe, antes da gente ser citado, então a gente trabalha sempre antes do prazo, que é algo muito importante. E a Constituição Federal nos garante o direito de ingressar contra o ente federal no Distrito Federal. Perfeito? Justamente por ser a sede da União, a gente consegue ingressar com essa ação lá e atuar dessa forma. Perfeito? O procedimento do juizado, ele já é pacificado, pela TNU, perfeito? Então, ele vai ter essa segurança jurídica, ele não vai ter custos para o ingresso da ação, só que ele traz o corte do teto. Ele tem aquele teto de 60 salários mínimos, que é o teto constitucional do RPV, que hoje totaliza R$ 91.080. Então, esse vai ser o teto que a gente vai ter ali para estar trabalhando, onde é a penalização do juizado, porém, ele traz as diversas qualidades que eu já citei, de celeridade, de receber em depósito físico e não num precatório. Então, a gente acaba optando por trabalhar no juizado especial. A gente pode ir interrompendo para Pode, sim. fazer as perguntas? Quem tiver dúvidas, no final, a Bia está avisando aqui que pode fazer as perguntas. Eu gosto de fazer no meio da explanação, se o doutor permitir, Permito, porque claro. vai esclarecendo, né? Sim. Então, por exemplo, você disse que o teto hoje é 91 mil, né? Mas para quem já está lá embaixo na escadinha há muito tempo, que é o meu caso, e acredito de muitas pessoas há mais de 10 anos, qual seria o valor real? Na realidade, eu trouxe o cálculo para vocês, tanto da coletiva, que ela vai pegar o período inteiro, desde 2016, que é o ingresso do início do bônus de eficiência, né, para os auditores, e trouxe o cálculo da ação individual. Porque o prazo prescricional é diferente, inclusive eu vou falar disso agora. O Perfeito. prazo prescricional, ele é de 5 anos, certo? Só que o que o acórdão diz? Que a gente pode ir até a institucionalização do índice de eficiência dos ativos, perfeito? Que ocorreu em março de 2024. Então, exemplo prático, se você ingressar com a ação hoje, você vai ter 5 anos. de julho de 2020 até fevereiro de 2024. Você não vai poder pedir os meses até o julho de 2025. Então, acaba que vocês começam a ter os primeiros meses sendo prescritos nesse presente momento. Não, então a gente já tem várias perdas aí, né, doutor? Sim, mas na realidade, o que acontece? Ele começa a aproximar do teto. Quanto mais corta, mais vai aproximando do teto. Para as pessoas que têm um valor menor para receber, já não faz sentido esperar a coletiva. Porque se você tem 80 mil reais para receber, por que esperar 10 anos se você pode receber em 6 meses, em um ano? Entendeu? Porque nem todo mundo recebe 1.050 desde o início da ação. Lá a gente já tem mais de 600 ações e a gente tem cálculos de pessoas que têm 10 mil para receber, como a gente teve cálculos no início da ação de 166 mil, que já reduziu bastante devido à prescrição. Perfeito. Perfeito? Embora a coletiva ela não tenha prescrição, né? A coletiva pega desde o início, não é isso? Ela pega desde o início porque ela ingressou antes. O início da ação coletiva ela é de 2018. Então, o bônus iniciou em 2016. O prazo prescricional ele é judicial. Então, é o prazo de 5 anos. Perfeito? Porém, aí vocês ingressaram em 2018, pegam os 2 anos, 16 e 17, aí vem de 18 até o índice de institucionalização também, que é fevereiro, março de 2024. Perfeito. Só um momento. Consegue falar, doutora Assunta? Um pouquinho. Querida. Gente, eu tô assim, eu vim
em respeito. Até nisso vocês estão me boicotando? Bom dia a todos. Eu quero me desculpar pelo meu atraso e eu vim assim em respeito a vocês. Uma honra. Estou até com medo de encostar, porque eu não sei se é gripe ou é outra coisa. Espero que seja apenas gripe. Mas eu não podia deixar de vir. Eu me desculpe, mas é uma honra ter recebido. É uma honra uma vez que a gente faz as melhores formas. Quem está nos assistindo e que a gente tenha uma reunião bastante profícua. Espero que não transmita nada a ninguém. Não, estamos vacinados. Todos vacinados. Então, vou recapitular de onde a gente parou. Eu entendo que na coletiva não haveria perda prescricional. Não, mas não tem. Não tem mesmo. Não tem. Ah, tá. O que a gente tem. Você falou dos 5 anos e na coletiva não cabe isso. Não, porque ela já pega do início do bônus. É porque o Certo. bônus ele começa em 2016 ou 17, né? 2017, E a então. ação é de 2018, 2018. mas ela pega os 2 anos anteriores. Isso. Só que vai até É. março. Até março, mas essa também vai só até março. Essa também vai só até março. Mas eu vou chegar lá, eu vou mostrar o cálculo, você vai ver a diferença real Bom. de uma ação para outra. Perfeito. Ele está apresentando agora. Isso. A gente. Pode perguntar. Então, a gente ingressa com a primeira ação. O acórdão ele sai em agosto de 2024. Mesmo com o embargo de declaração que foi oposto depois, a gente já ingressa com a ação em setembro de 2024. Foi a primeira ação que a gente fez do bônus de eficiência. Em outubro, a gente foi surpreendido com a AGU, porque com as suas contestações, passaram a chegar propostas de acordo juntamente com essas contestações. Como se tratam essas propostas de acordo da AGU? Eles penalizam da seguinte forma e fazem o desconto do deságio da seguinte forma. Esse deságio vai variar de 15% a 22%, sendo que o deságio menor é para quem já teve o corte do teto. A AGU entende que quem já foi penalizado pelo corte do teto, exemplo prático, você tem 100 mil a receber, hoje o teto é de 91, você já perdeu 9 mil ali com o corte do teto, certo? Então esse seu deságio vai ser um deságio menor, que vai ser aquele deságio de 15%, que hoje eles estão pagando algo em torno de 9 mil reais. Para quem tem um valor menor a receber, exemplo, tem 50 mil para receber, aí vai ser o deságio de 22% ali da AGU, que ela já vai cobrar, vai pagar algo em torno de 39 mil, 38 mil reais pro auditor, certo? Mas isso é só um exemplo, a gente precisa de fato do documento para a gente poder avaliar individualmente quanto cada um tem para receber, e o acordo ele também não é obrigacional. Vocês podem aguardar pela sentença, porém o acordo ele é o método mais rápido. Se você quer receber com celeridade, de fato, se você tem uma necessidade real de receber esse dinheiro, o acordo ele é o caminho mais rápido. A gente, no nosso caso mais célere, até de uma auditora da Paraíba, demoraram 31 dias até a proposta do acordo. A gente, em meio do recesso de final de ano, a gente, dia 10, ajuizou a ação. Quando deu dia 11 de fevereiro, com 31 dias, já chegou a contestação com proposta de acordo, a gente passou para a cliente recebeu com muito gozo, aceitou o acordo e já recebeu, inclusive, o RPV. Ela já recebeu o dinheiro. Demora o quê? Mais um pouco? Obrigada. Quando a pessoa... Acordo nessa de pequenas causas. Quando você não aceita o acordo, a gente segue o rito processual convencional. A gente vai interpor a réplica, porque mesmo a contestação deles não vem só a proposta de acordo. Eles vêm com uma contestação, querendo, né, indeferimento do pedido. Só que juntamente vem a proposta de acordo, porque ele sabe que a jurisprudência da TNU, a própria turma recursal já pacificou o tema. Então a gente vai interpor réplica, vai aguardar o prazo de julgamento do magistrado. Perfeito?
Demoraria muito mais tempo? Aí o magistrado ele não tem prazo, entendeu? Enquanto a AGU, o rito processual é diferente. Isso, as partes. Perde todo lado, né? Sim. As partes têm prazo processual, porém o magistrado não tem. Ele pode julgar no tempo dele. É isso. Esse quadro a gente traz uma análise bem rasa da ação coletiva e da ação individual. Qual a diferença? Na justiça comum, a gente até remete dessa forma porque a gente de fato não está falando da ação coletiva, e sim da justiça comum. O recebimento do maior valor é a vantagem da justiça comum. A desvantagem, o pagamento via precatório e a morosidade da ação. Ela tem um tempo de tramitação mais longo. Então, perdura por alguns anos e a gente acredita que pode perdurar por mais. Como no próprio caso que eu falei do Sim de Receita, que é a ação coletiva que está mais à frente, ela está aguardando a admissibilidade para o STJ. Então, a gente acredita que as outras ações vão seguir o mesmo caminho, até porque a gente teve isso com a ação individual. A gente fez um caminho com a ação dos auditores fiscais da Receita e as ações dos auditores do trabalho seguiu esse mesmo caminho, só numa cronologia diferente. E o risco que a gente coloca ali é da possibilidade de não receber, porque a gente sabe que o cenário ainda não está pacificado. De forma nenhuma estou falando que a ação será indeferida, tá, gente? Só estou falando que existe o risco, porque ainda não tem uma jurisprudência que pacifique. A TNU só pacificou no juizado especial. Então, a Justiça Comum não tem pacificação do tema ainda. E a gente vai falar das vantagens do juizado especial. Tá ali, receber o valor do bônus, que já está firmado no acordo 332, receber por o RPV, que é um prazo de pagamento muito mais rápido. O depósito ele não é feito em precatório, então você vai receber de fato o valor em conta, você vai lá, faz o saque, é muito fácil você fazer o saque, você vai com seu documento ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, depende para onde foi expedido. A gente faz todo o encaminhamento de documentação necessária e orienta o auditor. E a gente leva para a desvantagem. Qual a desvantagem? É a perda do teto do juizado, porque ele tem esse teto constitucional do RPB, que são de 60 salários mínimos. E o risco a gente coloca nenhum, porque o tema já está pacificado. Então não faz sentido nem mesmo a AGU interpor recurso, porque se ele recorrer, vai ir para a turma nacional, que já tem uma uniformidade sobre o tema. Ali é a dúvida que você estava me perguntando. Isso, eu trouxe o resumo do cálculo. O resumo do cálculo em cima lá, ó, ele é o cálculo do auditor que ingressou com a ação individual e que recebe o piso de 1.050 desde o início de julho até hoje, até fevereiro de 2024, perdão. Então vai estar ali R$ 119.905,59. Ele passa do teto. Então você vai ter que quem recebe desde o início. Ali embaixo eu trouxe o cálculo da ação coletiva. Claro que tem correção que vai corrigir até o julgamento, que é aquele valor de R$ 214.779,86. Porém, existe a diferença. Considerando lá em cima que é 91.000, RPV, depósito em conta, já podendo ingressar com a ação, já tendo a possibilidade de estar executando a ação daqui a alguns meses. Ali embaixo ainda é uma ação que não tem trânsito em julgado, que ainda vai perdurar por mais alguns anos e que você vai receber em precatório. Então, você não tem o recebimento imediato do montante. Perfeito? Alguma dúvida quanto aos cálculos? A gente trabalha assim com a perda, mas a gente já sabe de outras ações coletivas, como o próprio Anuênio, que não teve a mesma eficiência na ação coletiva, certo? Porque a gente pode, em determinado momento, ter um indeferimento de um STJ, de um STF, ter uma repercussão geral, aí só receberia quem já ingressou com a ação, quem já recebeu, quem já gastou o dinheiro. Entendeu? Ali são os documentos necessários para a gente ingressar com a ação do bônus de eficiência, que vai ser documento pessoal, de identificação, RG e CPF, caso seja CNH, documento funcional,
é o mesmo documento, tá, gente? A gente só coloca porque tem gente que tem o RG separado de fato do CPF. Então, o comprovante de endereço, que tem que ser nominal ao autor, a portaria de aposentadoria do Diário Oficial. Caso você não tenha a portaria, mas sabe a data, a gente pega a portaria para vocês, a gente acessa o Diário Oficial, vai lá na seção 2 direitinho e busca para vocês. A procuração e o contrato, que vocês conseguem através do portal Direito do Servidor ou com a nossa equipe lá no Distrito Federal. A gente tem 3 números de WhatsApp e um e-mail, que ele é justamente para atender a ação do bônus de eficiência, para a gente poder auxiliar vocês. A gente envia via WhatsApp, via e-mail, tudo com muita celeridade e muita seriedade. E também a gente tem a Jaqueline aqui em São Paulo. Se vocês precisarem ir lá, podem ir presencialmente, agendem com a gente previamente, por favor. A gente vai deixar tudo orientado da forma correta. Quando chegarem, a documentação vai estar lá e vai ter a orientação do ingresso da ação. Ia falar, não. Então, sabe o que eu ia falar? Por exemplo, quem não lembra nem a data que aposentou, nem nada, como nos contra-cheques, verá escrito aposentado, já não identifica. A pergunta foi a seguinte: para quem não lembra a data da aposentadoria, o contra-cheque já identifica? O contra-cheque ele identifica, isso, certo? Mas é porque a gente precisa do amparo legal da sua aposentadoria, porque existem pessoas que aposentaram com paridade e pessoas que aposentaram sem paridade, certo? Então, quem vai fundamentar é o amparo legal. No caso do pensionista, o amparo legal ele vem já junto na ficha financeira, porém a gente ainda pede um outro documento, que é a concessão de pensão também, porque o juiz, o magistrado, pede que a gente entregue um documento mais fidedigno, que seja mais válido para ele. Tá ok? Pensionista, então, também pode requerer isso, desde que o titular, né, faleceu tal e não recebeu, né? Não A gente tem 3 cenários. O auditor aposentado, que vai requerer o valor a diferença que ele deixou de receber. A gente tem o cenário do pensionista. Como funciona? O pensionista tem que já receber essa pensão há algum tempo, porque o fundamento legal para o pensionista ele é um pouquinho mais rígido. E o pensionista vai entregar essa documentação para a gente e ele vai requerer como pensionista, ele sendo o autor. E tem o cenário do herdeiro. Por exemplo, o auditor recebeu ali de 2019 até 2023 com escadinha e veio a óbito. O herdeiro ele pode ingressar requerendo esses meses, porque já tinha o direito adquirido do auditor. Só que a gente tem todas aquelas questões do Código Civil, de inventário, sobre partilha, mas que também nossa equipe está totalmente preparada para orientar e para dar andamento também com a ação. Só volta um pouquinho, querido. 2, mais uma. E o último documento, que é o termo de renúncia. Ele é o termo de renúncia dos valores que excedam o teto e também de eventuais causas semelhantes no juizado, para evitar litispendência. Então, esses 3 documentos, o E, que é a procuração, o F, o contrato, e o H, que é o termo de renúncia, eles são adquiridos através do direito do servidor ou diretamente com a nossa equipe, porque a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade do acesso à tecnologia. Então, para isso, a gente contratou mais braços para que eles estejam interagindo com vocês da melhor forma, seja por ligação, por e-mail, por WhatsApp, e temos todos os nossos canais disponibilizados no site, onde vocês conseguem encontrar a gente. Pode passar. Como ficou a questão dos honorários, Eduardo? A gente tem uma parceria para ingresso da ação junto com a FIP Nacional, que vai ser repassada também para a Pafisp. Essa parceria ela vai ser repassada até vocês, que a gente cobra o valor de 8% apenas do êxito. Perfeito?
Então, é 8% não dos 91 mil, é 8% do valor recebido. Então, fiz acordo, Eduardo, eu vou pagar 8% sobre os 91 mil? Não, você vai pagar os 8% sobre o valor recebido. Tem custo para fazer planilha de cálculo? Não tem custo para fazer planilha de cálculo, não tem custo para ingresso da ação, não tem guia de custo, a gente nada, absolutamente nada antecipado, somente com o êxito da ação. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Eu finalizei o que eu tinha para falar do bônus e o que quem tiver alguma dúvida eu vou estar aqui respondendo. Posso falar então? Alô? Pode falar. Doutor Eduardo, né? Olha, Edivaldo que está falando, querido? sim, Edivaldo. Isso, pode Eu estou falar. considerando aqui o custo-benefício. A pré-eleição foi bem colocada e dando a oportunidade de chegar a uma conclusão rapidíssima. A minha conclusão é essa. Eu vou entrar com ação, sim, e eu quero já solicitar contato com a equipe Brasília, e aqui, me parece, eu estava à distância, que era a senhorita ou a senhora Jaqueline, em loco, mas eu quero entrar nisso aí, e não tenho mais dúvida. Eu quero justamente nos termos em que foi colocado aí. Essa ação no juizado especial de pequenas causas através do escritório Fará, ok? Perfeito. Primeira coisa que eu quero é que me disponibilize os meios de contatos, Zap, e-mail, né? O que for. E esses termos que tem que fazer, a procuração e outros mais, eu acho que, se eu ouvi bem, são 3, através de vocês mesmos, ok? Ok. Seu Edivaldo, Sim. ao lado no chat da própria live, a gente já tem os números disponibilizados. Ali tem o número dos 3 integrantes da equipe, tá bom? De adesão, Ok. junto com o meu número institucional também, que é o último telefone, você pode estar contatando. A gente também colocou o endereço do escritório no chat. E eu vou solicitar para o doutor Lucas que coloque o telefone da Jaqueline, por gentileza, pois a diretoria aqui está pedindo. Ah, tá. Para quem não conseguir ler, tá ali o endereço, ó, endereço Escritório de São Paulo, tá bom? Avenida Paulista, número 726, conjunto 505, São Paulo SP, ok? Lembrando, Avenida Paulista, em frente à Estação Brigadeiro. É de fácil acesso a todos. E os telefones eu vou falar para quem queira, de fato, anotar. 61 99889 4103. O número também 61 99135 7824. Terceiro número é 61 99825 3678. E o último número, que é o institucional, que eu faço a utilização, caso alguém queira falar diretamente comigo, 61 98241 0440, ok? Tem o link também para conseguir a documentação, que é o www.direitodoservidor.com.br. De minha parte, muito obrigado. Um minutinho. Há a possibilidade de o escritório fazer um plantão semanal aqui para esclarecer dúvidas, para receber documentação, e isso a gente pode combinar com a doutora Assunta, com a presidente da APAFISP, e para atender até melhor os associados paulistas. Eu tenho uma dúvida aqui. Ali no termo diz assim, termo de renúncia de eventuais valores que excedam o teto do juizado. A minha dúvida, e é para a gente esclarecer também quem está nos assistindo, é como que ficam as ações, todas as ações coletivas, que tanto a Anfip quanto o sindicato têm ação coletiva desde 2017.
né? Desde a instituição do bônus, acredito eu, não tenho muita certeza, mas acredito que todas as entidades representativas e auditores fiscais ingressaram com ação para que os aposentados recebam 100% do bônus desde a sua criação. Bom, teve um período ali que era 3 mil, então os aposentados até chegar nas escadinhas, mas a escadinha é de lei, então, isso. Eu quero saber isso, porque como nós temos várias entidades representativas e já tivemos problemas com litispendências, e aqui nós estamos falando de ações individuais. E eu queria que me explicasse e ficasse claro quais seriam as consequências de uma ação individual, porque numa das entidades, inclusive, a gente tem um problema seríssimo de um colega que entrou individualmente com ação semelhante, perdeu, e na ação coletiva, quando a ação coletiva foi considerada, ela não pode receber, ou ele não pode receber, porque na coletiva ele perdeu. E as questões, na individual, ele perdeu, né? Perfeito. Então, todas essas questões, eu acho que quem vai ingressar tem que estar bem claro isso para essas futuras, entendeu? É isso que a gente tem, todas as implicações, as consequências no futuro. Perfeito. A sua pergunta é uma pergunta que vários auditores fazem para a gente no dia a dia, e agradeço até a pergunta, uma pergunta bem válida. O termo de renúncia do teto e de ações com o mesmo tema, certo? A ação coletiva, tanto do sindicato quanto da associação, ela tem como autora, parte autora, a associação e o sindicato. Ela não é nominada ao associado, certo? Então, a ação só passaria para o nome do associado a partir do momento de execução. Eles têm uma lista lá de eles têm uma lista dos associados da época para poder fazer a execução individualmente ou em bloco, depende da forma que eles vão preferir. Mas até o presente momento, o autor da ação é a Anfip, o outro autor é o sindicato, então vocês não correm risco de litispendência. O que tem que ser dito é que a partir do momento que teve êxito na ação coletiva, daqui a alguns anos, quando tiver, vocês vão falar, por exemplo, Beatriz, vamos executar. A Beatriz tem que falar, não, já executei e já recebi através da ação individual. Se você executar novamente, aí sim teria a litispendência. E só para finalizar, lembrando, a nossa ação ela só fala do para trás, do que já está assegurado para vocês através da TNU. Caso a coletiva consiga a paridade e a integralidade do bônus para frente nos contra-cheques vicendos de vocês, vocês podem executar exclusivamente a parte do recebimento integral para frente. Ou para trás vocês não podem executar, ok? Isso tem que ficar bem claro, porque nós temos esse passado recente, né, de várias ações. Então, isso é muito. A pessoa, para ingressar na ação, acho que ela tem que ficar claro isso, e para não vir depois culpar as entidades por falta de esclarecimento, né? Ou que foi eventualmente induzido para entrar com uma ação. Porque as pessoas têm que ficar, isso eu gostaria que ficasse bem registrado, que nós estamos abertos sempre para ajudar o associado, mas o associado ele tem que ter plena consciência de que é o risco que ele está assumindo. Porque quando a gente sabe que lidar com o direito é isso, o juiz é juiz. Quando eu assino termo de renúncia de eventuais valores que excedam o teto do juizado, então o colega tem que ficar ciente que lá nas ações coletivas, que é lógico, quem ingressa com ação de conhecimento, como substituto processual, é o sindicato e as associações. Porém, é na fase de conhecimento. A execução
E a gente precisa pisar mediante, né, procuração, tudo direitinho, e tivemos muitos casos concretos, e então a gente tem que deixar bem claro que a associação, tanto a Anfip Nacional quanto a Pafisp, não poderão ser no futuro responsabilizadas por isso, quer dizer, é uma decisão muito pessoal. A gente oferece o profissional, coloca o profissional à disposição, porém o colega tem que entender, avaliar bem o custo-benefício e ver esse passado. Então, estamos aí, temos uma ação muito longa, né? Uma ação de 30 anos, né? Aquela de... E alguns colegas estão, né? Tal, esqueceram, e estão culpando as entidades por termos, então, que fique bem claro isso. É uma ação individual, né? A pessoa tem que entender, olha, de repente, é melhor eu receber algo em vida, agora, imediatamente, mas tem que dizer, tem que deixar bem claro que ele está assinando um termo de renúncia aqui. E o juiz pode demorar 30 anos, mas ele não esquece. Juiz é juiz. Obrigado. E a AGU, se o juiz esquecer, a AGU está lá para lembrar. Muito bem, é a função deles. Acho que a maioria está em fase de conhecimento. A coletiva foi em 2018 e ela foi em 2018 e está em fase recursal, está no TRF. Recurso. A Anfip conseguiu ganhar no recurso de apelação, aí a União interpôs recurso e vai para o STJ, STF, porque tem matéria para ambos os tribunais. Assim, acho que a maioria das entidades, né, está nessa fase. Exato. Quem é do Unafisco também tem a mesma coisa. Nós temos Unafisco, temos Sintfisco e temos a Anfip. Então, temos essas 3 ações coletivas. Eu vou ter que sair, se permite só mais uma palavrinha. Uma palavrinha de volta de louvor e respeito pela atuação, pela fala bem oportuna da Assunta, como sempre. Quero dizer que eu, quando me manifestei, e já estou decidido, pelo juizado de pequenas causas, pelo escritório Pará, eu não quero que seja uma participação indutora, que todos sigam. Tudo que, com propriedade, a doutora Assunta falou, cabe perfeitamente. É isso mesmo. Eu aqui sei de tudo e insisto, a diferença não é extraordinária, não é descomunal, é custo e benefício. Para já, minha posição. Muito obrigado aí a todos vocês. Obrigada a você, Edivaldo. E também o Walter quer fazer uma pergunta. Edivaldo Gama. Walter Carvalho. Sim, bom dia. A Assunta tocou no assunto aí, mas não me senti respondido. Em 2021, eu entrei com a ação no Juizado Especial de Pequenas Causas e perdi. Então, eu queria saber a minha situação. Eu consigo para o futuro, eu não recorri. Eu poderia recorrer agora, considerando esse tema aí do CNU? Walter, a gente precisa fazer a verificação. O ideal, o que eu aconselho você, que entre em contato com um dos nossos advogados da nossa equipe para que a gente faça a verificação, porque a gente teve diversos processos antes da pacificação do tema que eles tiveram pedido de desistência, no caso não teve julgamento de mérito. Então essas pessoas podem ingressar novamente com a ação, a menos que tenha tido julgamento de mérito, igual está lá no CPC, artigo 487,
aí você não consegue ingressar novamente com a ação, porque teria litispendência. Mas em muitos desses casos, se foi com o nosso escritório, foi um pedido de desistência, justamente para poder resguardar o direito de vocês quando o cenário mudasse, porque como o nosso sócio hoje, doutor Felipe, fala, nada é foto, é filme. Então, está sempre em mudança, e quando o judiciário muda, a gente muda a nossa atuação para trabalhar da melhor forma para o servidor. Eu queria só fazer um adendo na questão da comunicação. Eu acho importante o filiado que optar pela ação individual, ele fazer essa comunicação com a associação, seja a Unafisco, seja o Sindifisco, seja a Anfip, para estar registrado, porque já teve casos em ações coletivas que o filiado não se lembrava que tinha entrado com a individual, acabou entrando com a coletiva, deu litispendência e ele tomou sucumbência, né? Então, é muito importante, né, todos aqueles filiados que optarem pela ação individual fazer essa comunicação e deixar registrado para o sindicato, porque o sindicato ou a associação ele tem uma lista de nomes que autorizaram a entrar com a ação. Então, automaticamente, eles vão entrar dessas pessoas, seja por obrigação de fazer ou obrigação de pagar. Né? Por exemplo, o sindicato entrou com a obrigação de fazer do anuênio. Ele pegou a lista toda, ele não entrou em contato com a doutora Margarida, com a doutora Bia, para perguntar, vocês têm ação individual? Não, eles simplesmente entraram. Então, isso é importante fazer essa comunicação para não ter nenhum risco futuro para o filiado. A colega Luzia Antunes quer fazer uma pergunta. Estamos às ordens. Bom dia. Bom dia. Eu entrei aqui no link, primeiro elogiar aí a explicação, super didática. Eu já tinha assistido uma outra e dessa vez eu consegui compreender. Eu sou do Sindifisco, né? Eu sou filiada ao Sindifisco. Eu entrei assim, não sabia exatamente. Gostaria de perguntar se essas ações individuais é só para os filiados, da Anfip, porque e das Não, pessoas que com moram em São Paulo? com valor bom, sim. Agora pode pegar outras opções, claro. A gente trabalha com mais de um portal. Claro que tem lá o portal da Anfip. A gente até aconselha que você se associe à Anfip para ter o desconto que foi estabelecido com a nossa parceria com a Anfip. Hoje, o nosso honorário contratual de 8%, ele vai ser para os associados da Anfip e da APAFISP, certo? Devido à parceria da Anfip Nacional com o Farag Ferreira e Vieira Advogados. Entendi. Entendeu? E para os não associados, doutor, quanto seria? Para os não associados, o honorário cobrado é de 15%. Certo. Vale a pena se associar, né, doutor? Vale a pena se associar. Certo. E aí, a outra pergunta, porque quer dizer que aquela ação lá no início de paridade que não fala que o Sindifisco, pelo que você está falando, todos entraram, né? Sindicreceita, Sindifisco, todos entraram, né? Ele é geral, né? Ele não fala claro, né? Dessa Sim, regulamentação são nem ações nada. Então, coletivas. O cenário hoje de ações coletivas, acho que conta com 5 ou 6 ações coletivas, né? 5 ações coletivas. Então, são do sindicato e das associações, claro. E tem o Sinait, a gente considera o Sinait, que é nosso parceiro também. Fisco, Sindifisco e Sindreceita. Perfeito. E aí, para você, pode também estar entrando em contato com os nossos advogados, tá bom, dona Luzia? É Luzia, né? certo. Luzia, mas muito Isso, que a gente vai obrigada. Eu estar entrei. auxiliando você da melhor forma também, tá bom? Tudo bem, tá. Muito obrigada e parabéns aí pela reunião. Obrigado, querida. Doutor, Conhecimento. Eu vi no passado, há alguns anos, acho que o Farag tem alguma coisa também com o Sindifisco Nacional, não tem, não? Sim. Em 2019. Isso, em 2019 a gente entrou com a ação do bônus, que ainda na época não estava com a pacificação da TNU. E aí a gente ajuizou mais de 2.000 ações, mais de 2.000 ações no TRF1. Naquela época não tinha esse entendimento. Então a gente começou a pedir desistência para não afetar os servidores. A gente pediu desistência e saiu pulverizando as ações. O que é pulverizar? Vamos distribuir em todos os TRFs para ter
Isso, para ter decisões diferentes e divergentes para até chegar na TNU, que foi o que aconteceu. Quando teve divergência da turma aqui do TRF3, do TRF1, do TRF5, TRF4. Aí todos a gente pedia o pedido de uniformização da jurisprudência. Ah, porque o TRF2 está julgando assim, porque o TRF3 está julgando assim e o TRF1 está julgando assim. Aí unifica, faz um pedido e foi para a TNU, que foi o tema 332, que unificou a questão do bom de eficiência. Doutor, Eu não entendi uma coisa. Essas ações foram vitoriosas ou não? Vocês ganharam ou não? O que que aconteceu? E que se isso pode refletir agora? É isso que eu queria saber. 80% das ações não tiveram julgamento de mérito, porque a gente pediu existência justamente, mas uma porcentagem tiveram julgamento de mérito, né? Inclusive transitou em julgado inclusive na turma recursal, não teve esse, porque naquela época ainda não tinha esse entendimento. Então, fez coisa julgada material. Então, essas pessoas realmente não vão ter direito, mas procura a gente, porque cada caso é um caso específico. Então, as pessoas que tiverem dúvida, pode procurar a gente também para a gente estar verificando, porque teve muitos que entraram com outros escritórios também, às vezes não teve julgamento de mérito, né? E essas pessoas podem nos procurar, que a gente está também tirando essas dúvidas em específico. então, nessa linha, é como aquele colega falou, como chama? Não, não o outro. O Walter. O Walter fez uma pergunta muito séria, porque eu acho que ele disse que tem essa ação e que perdeu. Ele perdeu, mas precisa ver se houve o julgamento do mérito ou não, não é isso? Então, se houve o julgamento do mérito, ele realmente não tem o que fazer. Mas o que eu ia também perguntar, doutor, é que aqui está muito clara a sua explicação, como já disseram, foi bem didática, e aqui diz claramente, quando você vai fazer o processo no juizado especial, você já começa abrindo mão de várias coisas e dizendo que está abrindo mão do teto e tudo mais. E depois, se você entrar num acordo, também abre mão de mais 15% ou 22%. Bom, lá em Brasília, um colega chegou a dizer para nós que ele entrou numa situação dessa, não nesse caso, num outro, ele entrou nessa situação de pequenas causas, só que depois ele optou por receber o e pelo valor total. Existe essa possibilidade ou é impossível? Na realidade, a gente não ingressaria com a ação no juizado especial, teria que ser ingressada na justiça comum. Aí seria um contrato diferente, uma forma totalmente diferente de ingressar. Exatamente. Aí já tem ação coletiva. Só que a justiça comum, ela traz riscos que o juizado não traz. Então, por exemplo, ele estava falando dos TRFs. O cenário da uniformização foi porque TRF 1 e 2 julgavam procedentes, TRF 3 e 4 julgavam improcedentes e o TRF 5 e julgava meio a meio. Então, estava naquele cenário de 50-50. Então, a turma foi lá e uniformizou e pacificou o tema. Tem direito à paridade até a institucionalização do índice de eficiência dos ativos, até março de 24. Perfeito? Então, a ideia central é de que a gente entre no juizado para evitar o risco. Quando você entra na justiça comum, você já passa a ter custas processuais, você já passa a ter o risco de condenação. Se você precisar recorrer, o valor já é diferente, você já passa a ter diversos outros riscos que a Justiça Especial Federal não traria, o Juizado Especial Federal não traria. Só respondendo ao seu questionamento, que você perguntou esse caso específico, né? A gente tem um caso peculiar no TRF2 no Rio de Janeiro, que a gente ajuizou no juizado especial e, por algum equívoco, o juiz não verificou a questão não foi juntado o termo de renúncia, a servidora não assinou o termo de renúncia. Nesse caso específico, a servidora, o processo tramitou no juizado especial, a União, ela contestou, mas mesmo assim o juiz negou, ela saiu, vai receber em precatório, dela deu 130 e poucos mil pelo total. Só que acontece, hoje os juízes eles estão exigindo é uma exceção, é uma é, foi,
Foi assim, foi um caso peculiar, então ela vai receber precatório, mas hoje eles exigem a renúncia do teto. Aí por isso que a gente tem que assinar a renúncia, porque se eu não renuncio, aí o valor vai dar mais alto e o juiz automaticamente vai remeter para a justiça comum esse processo. Aí vai ter que recolher custa, enfim, né? Todo... Sim. Hoje, Tem que assinar a declaração. hoje tem que assinar. Sim, Exatamente. sim. Porque a viabilidade hoje maior é no juizado especial. O Walter primeiro? O Walter estava na fila. Walter, qual a sua pergunta, querido? Walter Galo. Pode passar para ela, né? Alô, Walter. alô. Oi. Oi, tá, meu sinal que tá ruim. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu me aposentei no dia 13 de janeiro de 2023. É interessante para eu entrar com. Seu Walter, né, essas questões a gente gosta de fazer individualmente a avaliação. Primeiro, a gente tem a mudança da regulamentação em 2019. Então, a gente teve uma reforma previdenciária em 2019, no governo do Bolsonaro, que interfere diretamente na paridade. Perfeito? Eu sou Já tem optante a pelo. alteração disso. Isso, a gente precisaria ver se você preenche os requisitos. Passa até a necessidade de preencher requisitos, tempo de serviço, tempo no cargo, tempo de contribuição, a idade que você se aposentou. Então, todos esses requisitos têm que ser preenchidos para que você obtenha a paridade. Você aposentou em 2023. A sua execução ela seria muito curta. Acredito que você recebeu integralmente, inclusive, os R$ 3.000 até fevereiro de 24. Caso você Isso, tenha recebido, você recebeu, né? Então recebi. não teria valor a executar, porque a execução é só da diferença do valor. Se você recebeu 200, eles começam com R$ 210 de diminuição a cada ano, 7% do valor integral. Então era 3.000, passa para 2.790, 2.580 e vai baixando graduativamente. Perfeito? Certo. E isso. Então, se você recebeu 3.000 até a institucionalização do índice, você não tem valor de fato Posso falar, Galo? Posso Oi, falar? pode, escuta. Bom dia, pessoal. Não, é porque você ainda está recebendo 100%. É, E vai demorar mais um pouquinho, se Deus quiser. beleza, então. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu não tenho hábito de falar. Deixa eu. Então, como o Walter perdeu, né, na individual, essa situação aqui. Não tinha a pacificação que vocês estão falando. Não adianta, eu não sou acostumada com esse negócio. Tá. Então não corre risco de perder, não, né? Porque vai que a gente abre mão da coletiva e aí entra numa fria. Não perde mesmo. Você, Cabeça de juiz, minha filha, se espera tudo. você lembra quando eu coloquei o quadro ali, que eu coloco que na ação individual não se tem risco, certo? Não tem risco de perda, porque já está pacificado o tema. Então, se você de fato tem paridade, preenche o requisito da paridade, você tem o direito já garantido, porque já unificou isso. Os juízes eles têm que sentenciar dessa forma. Já existe uma obrigação jurídica no juizado especial para isso, entendeu? Não, porque cabeça de juiz. Não, a gente sabe que muda bastante. Ele tem que julgar dessa forma. Justamente a diferença da ação é essa, da justiça comum para o juizado, que é você ter essa garantia legal de que vai ter a sentença procedente. Mais alguma dúvida para quem nos assiste remotamente? Carvalho? Walter Berbissan, Cândido de Carvalho Roncato. Oi, não, me esclareceu. Eu tenho que entrar em contato com eles para Não, verificar. eu sei, mas eu queria saber se o seu transitou, você perdeu no mérito. Foi Eu não julgado o sei, mérito.
Eu não sei, porque eu não me lembro o que que o advogado falou. Eu sei que eu perdi, ele perguntou se queria recorrer. Obrigada. Nós respondemos que Nesse não. caso, é sempre importante a gente verificar o processo, a gente vai buscar em todos os TRFs por CPF, tá? Porque não foi só o nosso escritório que moveu as ações individuais. Então, já aconteceu de gente de outros estados entrarem em contato com a gente, fazer a adesão e a gente falar, ó, seu cadastro a gente não vai poder ajuizar a ação, porque em 2020 você entrou com o escritório X e teve mérito julgado. Exatamente. Quando acontece com o nosso escritório também, a gente explica, porque todos sabem do risco que tinha a ação naquele momento e todos sabem do risco que tem a ação nesse momento. Hoje a gente tem pacificação, antes não tinha. Então, era de juiz para juiz, de magistrado para magistrado. Oi, bom dia. Eu já mandei um e-mail para o que eu vi aqui, contato@direitodoservidor.com.br. Isso. Já mandei a Esse cópia. e-mail, na realidade, ele vai chegar para você apenas com confirmação. Quando a gente ingressa com a ação, a gente envia o disparo automático com o número do processo. Quando você faz a sua adesão, a gente coloca lá. Você fez a sua adesão, parabéns. Em até 10 dias úteis, você terá a avaliação do seu documento. A gente pede 10 dias, mas a gente tem feito muito mais rápido, sempre antes do prazo pedido. A gente pede para que você procure o e-mail diligência@farag.com.br, tá bom? Vou Tá bom. repetir mais uma vez para quem quiser anotar. Diligência sem acento @farag.com.br. Está no chat. Isso, juntamente lá com os números de WhatsApp. Alguém ainda tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Então, vou passar para alguém aqui. Amélia, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Depois ela fala. Marta, Pedro, tem alguma dúvida? Ele disse que tem a chance de ir para a justiça comum e virar precatório. Então, vai que a gente vai para a justiça comum e vira precatório. Qual é a expectativa de recebimento? Assim, não faz muito sentido. Por quê? A gente entraria com a ação na justiça comum, só que a gente entraria no rito processual, propriamente dizendo, a cronologia é antes da ação coletiva. Então, você Faz sentido ou não? Eu perguntei muito claramente qual é a expectativa em anos. Certo. Vamos lá. Você entraria cronologicamente atrás da ação coletiva, tá? Então você entraria em primeiro grau. A ação coletiva hoje uma tramita em segundo grau e a outra também, né, do científico. A gente tem outras ações que já estão aguardando admissibilidade do STJ. Mas a gente pode fazer. Seria um contrato diferente, documentação diferente. Pode fazer ou não? Eu perguntei qual é a expectativa, senhor. A média é em tese de 6 a 7 anos para poder executar a ação. Não é isso que eu perguntei para o senhor. Eu perguntei para receber o dinheiro no caixa ali, tá? Não é o que está acontecendo. Não, é porque tem a ação coletiva na justiça comum, né? É o mesmo cenário. Vamos protocolar a ação, exemplo, protocolar hoje. Vai correr todo o rito. A União vai precisar da contestação, porque não está um tema pacífico. Não está um tema pacificado. Então vai ter recurso até o STF. Então, assim, se o protocolar hoje, em média, vai demorar para esse processo transitar em julgado 7 anos. Depois que transita em julgado, aí vai iniciar a execução. Então, demora mais 1 ou 2 anos para o senhor ser inscrito em cartório. Após a inscrição, aí vai ver qual é o exercício que vai ser inscrito. Se vai ser em 2028, 2029 ou 2030. Não, calma. E depois que escreveu o precatório, e aí? Aí vai ser na fila, aí vai ver qual o ano que vai ser. Se não mudar a lei, se o governo não cortar o. Ou seja, ele pode escrever e pode prorrogar, e pode prorrogar, e pode prorrogar. Aí tem Quando puder, e ele paga. É assim. Sim. É isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Vocês não querem levantar a questão. Não. Talvez valha a pena muito mais o que vocês estão propondo, tá certo? Que é uma ação
um pouco mais sumária, que você perde alguma coisa, mas recebe em vida, como a sua É porque a gente propõe a ação individual no juizado porque já tem a coletiva na justiça comum. Ah, já está tendo. Já tem a coletiva. Tem o. É isso Isso aí é uma, mesmo. aí é uma escolha do filiado, se ele quer receber de forma mais rápida ou ele quer esperar um pouquinho. Na individual, do juizado ele recebe, porque já está pacificado o tema. Do juizado sim, até 1 ano sai. Porque já a União apresenta a proposta de acordo. E já é um tema pacífico. Aí. Não, sai, a do juizado sai. Entendeu? Entendi. O que eu levo? Já que você promete uma coisa, se você não me pagar, eu estou querendo receber um a mais. Porque eu não tenho nada até agora, tá Sim. certo? Só tenho promessa. Vocês são bons para conversar, vocês estão dentro da lei, do que é permitido pela lei, tá certo? Só que é o seguinte, vamos ser práticos, tá certo? Você sabe a situação atual, o que está acontecendo atualmente. Então, já que nós estamos numa situação conturbada, tensa, está havendo toda uma situação geral aí, a questão é o seguinte, é começar a ter uma certa dúvida sobre o que está acontecendo. Então, essa é a questão principal. Você diz, vai receber em ano, tudo bem, legal, ótimo, gostei. E se eu não receber? Porque toda vez que você não paga uma dívida, tá certo? Vem multa, vem juros, tá certo? E ninguém quer saber se o governo não pagou, tá certo? Todo mundo chega e diz, pau para você tem que se virar. É assim que funciona. Mas O tem. sistema é assim. Então é o seguinte, você quer fazer um contrato comigo para dizer que vai pagar em ano? Tá legal, até o topo, tá certo? E se vocês não interessa, interessa o que ele promete. Ele tem que cumprir o que ele promete. É assim que funciona. Pedro. Isso, são alternativas, Pedro. Sim, Viu, Pedro? Pedro, como as associações, o sindicato, eles já têm ações coletivas. Então, para você entrar na justiça comum, não é legal, porque as coletivas já estão lá na frente. Exato, querido. Então, é uma alternativa, mas como eu falei no início, é pessoal. É a pessoa vai que decidir, a associação apenas está mostrando alternativas, mas o ingresso, nós não vamos incentivar ninguém a entrar, cada um tem que pensar o seu caso pessoal, expectativa de vida, se tem vontade de esperar mais 10 anos, se não tem, é uma alternativa. Seguinte, o que acontece? Acontece o seguinte, que muitas vezes, com a demora e as dificuldades, o pessoal acaba vendendo o possível crédito, tá certo? Não sei qual que é, precatório, como ser, o possível crédito. Então, primeiro, vai ser possível vender isso daí? Eu vou responder cronologicamente. Primeiro, você falou, as ações individuais perdem. Ação individual, os nossos números hoje são aquele ali, ó. Os números gerais, 647 ações ajuizadas, com 224 ações com êxito, já em fase de execução, e a gente tem 0 indeferimentos. Ou seja, a gente ainda não teve nenhuma ação que foi sentenciada de forma com indeferimento, que foi perdida e teve trânsito em julgado. Ok? A sua segunda pergunta é se você pode fazer a sessão creditória do RPV. Temos situações de alguns clientes que fizeram a sessão. É benéfico? Aí vai da sua realidade, porque o RPV ele é pago em 60 dias. Por lei, são 60 dias para ser feito o pagamento. E a AGU tem honrado com os compromissos, tem pago até antes. Normalmente, 50 dias, 45 dias, já é feito o pagamento, e o que a gente fica aguardando é só a autorização do magistrado para o saque, que também vem bem rápido. A gente iniciou com algumas ações em janeiro, que já receberam agora no mês de junho e julho. Para mim é o seguinte, e para quem
a União já levantou, tá certo? Por dívida, tá certo? E está devendo para a União, se ele vai receber. É aquela questão, né? A União provavelmente vai executar o título para poder fazer o abatimento da dívida. É. Ou seja, não vai receber. É aquela questão. Você me deve 100, eu te devo 200, entendeu? Abate o 100, eu fico te devendo 100. É mais ou menos por aí. Ou seja, eles vão bloquear o pagamento. Vão bloquear. Então, É isso que vai acontecer. sim. Então, A não ser que regularize a dívida antes, faça um parcelamento. Tem diversos meios de você estar organizando essas dívidas. veja, pode ser que efetivamente, depende do caso particular, principalmente desse devedor, tá certo? E pode ser que valha a pena ele se utilizar do tempo, tá certo? Deixar correr pela ação coletiva a mais, tá certo? Entende? Não, nós estamos simplesmente levantando aqui um peixe meio fedido, tá certo? Mas existe, tá certo? A gente veio aqui hoje deixar duas escolhas para o filiado. O filiado hoje ele tem duas escolhas, né? Ou ele pode esperar a ação coletiva, ou ele pode ir para individual. Aí é de acordo com cada caso, a necessidade. O filiado, eu já estou muito idoso, eu não quero esperar. Aí tem pessoas, mas eu preciso de dinheiro, estou devendo alguma coisa, enfim. Aí tem aquelas pessoas que falam, não estou preocupado, não estou precisando, vou ficar na ação coletiva. Hoje a gente está dando as duas opções. Aí fica cada caso né, individual de cada filiado. Tanto que a Anfip, ela procurou a gente fez a parceria das ações individuais, mas em momento nenhum ela abriu mão da ação coletiva dela. Ela segue com a ação coletiva para quem quer receber no precatório, quem quer esperar, quem quer que esse valor seja corrigido, porque ele vai ser corrigido, demore 7, 10, 15, 20 anos para o recebimento, ele vai estar sendo corrigido até lá, você tem o direito de aguardar. Quem tem a necessidade da verba, do dinheiro para receber rapidamente, aí a Anfip disponibiliza, juntamente com o nosso escritório, a ação individual. A gente tem mais alguma dúvida? Beatriz, eu gostaria de passar brevemente a palavra para o doutor Renato, para que ele fale daquele outra nossa parceria do Família Servidor. Só esclarecendo o nosso pessoal que essa vai ficar no site, né? Vai ficar disponível essa palestra, essas explicações todas. E esse informativo eu acho bom encaminhar, né, Assunta? Para todos os associados. Esses informativos aqui. Né? No site já? Ótimo. Então está no site um informativo com tudo isso que foi falado, ó, por escrito. Eu gosto por escrito, sabe? Porque você consulta rapidamente, lê, né? Então, informando o nosso pessoal sobre isso, tá? Que está disponível já na página. Obrigada. Hoje a gente tem um convênio com a Anfip, que é um Anfip jurídico. Né? O que consiste um Anfip jurídico? É um desconto da tabela da OAB para aqueles associados que desejam entrar com a ação, seja ação, seja algum processo administrativo, e tem esse desconto de 50%. Esse desconto de 50% ele vai de acordo com a tabela da OAB do Distrito Federal ou a do estado que a pessoa reside. Né? A tabela ela é pública, então a pessoa pode ir lá e abrir a tabela e ver, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Um divórcio consensual aqui na tabela da OAB de São Paulo, hoje, ele está R$ 7.490. Com o desconto da tabela da OAB de 50%, com o convênio com o Anfip Jurídico, sai por R$ 3.745. Aí, quem tem direito a isso? Todos aqueles filiados que tiverem dia com a associação e seus familiares. Esse rol, ele não é taxativo, então, assim, temos a ação de alimento, ação possessória, enfim, tudo quanto é ação, tá? Então, assim, os filiados, então, eu acho que creio que, né, a maioria das pessoas são filiadas à Anfip Nacional, que são filiadas à Parfisp também, pode estar usufruindo desse benefício que é o Anfip jurídico proporciona aos filiados e familiares. Valores menores que o da OAB. 50%. Metade da tabela. Então, quem precisar de qualquer questão processual. Isso, gente, foi só um exemplo. Só foi um exemplo. Lembra...
E a questão da também aposentadoria, é para os familiares também, tá, gente? Não é só para os filiados, se estende aos familiares também, tá? Então, assim, para servidores, aposentadoria, eu quero entrar com mandado de segurança porque o órgão não sei por. Né? É, Aí tem o mandado de segurança, enfim, tem diversas ações aí também para os servidores públicos, né, que engloba, e os seus familiares. Então, a Anfip está proporcionando briga de acidente de trânsito, assim, né? O rol não é taxativo. O rol é exemplificativo, então são vários tipos de ação, tanto judicial quanto administrativo, tá? Então, estamos à disposição, tá no próprio site, a Anfip hoje ela disponibiliza um site lá no portal, que o servidor ele entra, ou o filiado ele entra, ou o familiar, né, faz seu cadastro, e lá ele digita as dúvidas, automaticamente vai chegar um e-mail, tanto para a Anfip quanto para o nosso escritório, tá, gente? Não, eu não peguei o começo, a explicação do assunto aqui. Mas eu acho que está mais ou menos. Eu não sei se vou entrar nesse. Mas está tudo aí na sua parte. Tá. Eu vou ler com cuidado, qualquer coisa eu entro em contato. A gente veio preparado também, para quem veio presencialmente, para a gente estar esclarecendo dúvidas individualmente, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais da ação depois que a gente terminar aqui, eu posso estar te atendendo individualmente, tá bom? Só me procurar. Tá bom. Obrigada. Quem quer falar primeiro? Bom, eu acho que é importante, né, esse trabalho feito pelo jurídico, pela comunicação da Pafisp, com o aval da presidente, porque é um esclarecimento muito interessante para todos nós que estamos aí na dúvida se vamos fazer a individual através do Pequenas Causas, né, ainda mais com essa facilidade de ser feito tudo lá em Brasília, pelo escritório, com todas as explicações. Acho bastante importante, né, para nossa tomada de decisão. Eu lamento, né, fazer individual para poder perder, mas diante da atual conjuntura, tendo que esperar 15, 20 anos para receber o processo comum, eu prefiro receber em vida, né, Glorinha? Senão nós vamos ter que pôr tudo no testamento, né? Vamos ter que deixar para os herdeiros, tá? Fazer inventário, deixar para os herdeiros. Então, eu quero agradecer a participação de todos, dizer que é muito legal isso que a gente faz aqui na Pafisp, em prol dos nossos associados, e vamos fazer sempre, né? Muito obrigada. Eu gosto. Sim. Como você já falou em herdeiros, suponha até que seja uma ação coletiva que não se decida a entrar na individual. Qual é a previsão assim de venda, tá certo? Se você, eventualmente, na caso de se vender, tá certo? Qual deveria ser o índice de deságio, tá certo? Dessa ação, tá certo? Porque aí, inclusive, a gente tem condição de barganhar. A pessoa faz uma ação, a gente vê mais ou menos o que é, pode ser que vale de um jeito ou do outro, tá certo? Recebido propostas de venda dos pactuais da vida, né? Pactual, e eles oferecem assim 30, 40% de deságio. E eu não vendi nenhum ainda. É verdade. Aos colegas, vamos partir agora para o encerramento. Eu gostaria de agradecer muito o escritório Farag pela disponibilidade, pela insistência que a gente estava meio assim, fazemos, não fazemos, conversei com a presidente e resolvemos rapidamente fazer essa reunião, porque cada mês que passa a pessoa perde mais um pouco. E pessoas que precisam e têm essa ação
disponível e não tem interesse em protelar, em esperar as ações coletivas. Então, agradeço a disponibilidade de Renato, Eduardo e de Jaqueline, que é daqui de São Paulo. Aos colegas que nos prestigiaram com atenção, com essa assistência, muito obrigada, e à diretoria da APAFISP, pela sua presidente, eu agradeço muitíssimo. Sou parte, assim como a nossa Margarida. E aos colegas que também vieram aqui, nosso muito obrigada. E agora passo a presidente para o encerramento. Eu quero agradecer a gentileza, a disponibilidade do escritório Farag. Eu tenho o doutor Farag, o saudoso, né? Foi procurador, então nós temos um certo conhecimento, né? Infelizmente nos deixou na pandemia, né? Então, conhecemos o trabalho e quero agradecer a presença de todos e deixar bem claro, gente, é pessoal, é um trabalho e é um esclarecimento que as entidades elas têm a obrigação de colocar, né? Colocamos o doutor Farag, podemos colocar também outros profissionais que nos procuram, por quê? O colega tem o direito de escolher, mas desde que entenda direitinho que né, tem renúncia, tem uma série de coisas, e que amanhã ou depois não possa, sabe que vai perder uma parte, né? Então tem que analisar bem o lado pessoal, então é uma decisão muito pessoal, né? É uma oportunidade, é uma alternativa, eu acho que todos têm que ter todas as alternativas à disposição. Agradeço muito, a Pafisp está à disposição, para atender todos os associados aqui do Estado de São Paulo. Quem tiver sugestões e quem tiver coisas que quem já recebeu, quem já teve a sua ação, é importante relatar para a gente, até para os colegas, né, vai formando uma jurisprudência administrativa interna, que eu não sei como é que chama, de uma jurisprudência local, uma jurisprudência APAFISP. Eu agradeço muito, estamos à disposição, a APAFISP aqui no estado de São Paulo, vamos atender a todos, telefonem, e depois os detalhes, a gente está sempre comunicando. Temos agora o Zap, todo mundo já sabe, as nossas comunicações, os nossos avisos têm sido mais dinâmicos, via Zap, via e-mail e via nossa página. Obrigada a todos pela confiança, obrigada pela presença, obrigada às nossas queridas que vieram aqui nos prestigiar. Fiquei muito honrada de receber o Pedro aqui, que desde que nós saímos da Derate, eu não tinha mais encontrado o Pedro. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença. Viu? Obrigada a todos. E até uma próxima oportunidade. Faremos sempre que possível os esclarecimentos a todos os nossos associados. Bom dia. E bom dia, agradecer também a presença da Lucy, que está aqui, nossa diretora financeira, e nossos diretores, Galo, Ari, Jamile e Pedro, que nos acompanharam online. Muito obrigada.